Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, que os vossos familiares estejam bem e que vocês estejam conseguindo realizar um bom trabalho, estudar convenientemente nesse momento. Sempre eu digo para vocês, além da saúde mental, a qualificação acadêmica, o aperfeiçoamento da carreira nesse momento é muito importante para as oportunidades que mais dia menos dia surgirão a todos vocês, ok? Nós estamos trabalhando a nossa disciplina de Filosofia Política 1, e nós estamos nessa aula especificamente analisando o livro Sobre o Reino de Santo Tomás de Aquino, ok? Então, antes de entrarmos propriamente na parte que ficou reservada para os nossos estudos e as nossas discussões hoje, me permitam lembrar-lhes alguns pontos importantes que nós já estamos desenvolvendo desde quando analisamos Platão e Aristóteles, e então, no momento em que começamos os estudos propriamente ditos do livro Sobre o Reino. Então, o que nós vimos em Platão e Aristóteles, inclusive com uma pincelada no próprio Sócrates? Nós vimos exatamente, em primeiro lugar, a função social da ciência. Okay? Lembrem que todo o eixo estruturante, tanto da República de Platão, quanto das obras Ética a Nicômacos e Política de Aristóteles, reside exatamente na ideia de que só a compreensão científica do mundo, só a construção científica da objetividade epistemológico-moral pode efetivamente lançar luz sobre o senso comum cotidiano, sobre os nossos problemas e as nossas potencialidades cotidianas. Em segundo lugar, nós também vimos em ambos os autores a ideia de que deve haver uma correlação muito forte, na verdade, inextricável, entre ciência e política. Conhecimento cientificamente produzido, por óbvio, só haveria conhecimento efetivo, objetivo, ali na ciência, sistematicamente estruturado, inclusive. Então, imbricação de conhecimento científico e instituições públicas, poder político, poder público, ok? Como, no caso, essa instituição centralizadora que permite o enquadramento, no caso do poder público, das instituições públicas, da sociedade de um modo geral, nos seus problemas e nas suas potencialidades. Só o poder público, cientificamente orientado, teria condições plenas, substantivas, de reformar a sociedade naqueles seus problemas, naqueles seus desafios, e então garantir um desenvolvimento equitativo e estável ao longo do tempo, dada e exatamente, na verdade, por essa sua centralidade, pela centralidade do poder público. Um terceiro ponto importante que vimos nestes autores, Platão e Aristóteles, e também, de modo muito direto, em Santo Tomás de Aquino, diz respeito exatamente ao fim último, digamos assim, do poder político, ao sentido fundamental do poder político, que é a realização do bem comum ou da justiça. Aliás, o próprio livro do Platão, Politeia, em muitos casos, é traduzido exatamente como um diálogo sobre a justiça, no caso, até porque quando se fala em poder político, poder público, se fala exatamente em justiça intersubjetiva, justiça social, justiça coletiva, e vocês veem, esse inclusive é um legado imorredouro dos clássicos para nós. É exatamente a justiça pública que equilibra a sociedade, que estabiliza a sociedade, que a torna, digamos, aclimatada exatamente à dignidade de cada sujeito, às condições e potencialidades de cada sujeito, e isso pressupõe sempre o protagonismo das instituições públicas, e como eu venho chamando a atenção para vocês, de instituições públicas cientificamente reguladas, porque esse é sempre o ponto aqui, ok? Justificação científica das instituições públicas. Então, nesse terceiro objetivo, a realização do bem comum como digamos, o núcleo orientador, como o norte do poder público, nós temos exatamente aquela ideia que, aliás, nós vimos em Santo Tomás de Aquino no ano passado, que a corrupção política é a própria desvirtuação das instituições públicas, e não por acaso, mais uma vez, um ponto muito atual para nós pensarmos sempre a crítica política, inclusive nas democracias contemporâneas, a corrupção como um elemento disruptivo
tanto das instituições quanto da sociedade. E no nosso caso, na análise de Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, nós percebemos exatamente que se o objetivo das instituições públicas é garantir justiça comum, justiça política, justiça social, e esse objetivo é, desde as próprias instituições públicas, ou para usar um termo de Santo Tomás de Aquino, desde o próprio governante violado, na medida em que há a colonização do interesse público por interesses particulares, então nós temos uma implosão desde dentro do próprio sistema político, das próprias instituições públicas, em relação a essa sua condição, a essa sua dinâmica, a esse seu objetivo fundacionais, que é exatamente, repito mais uma vez, a realização da justiça comum entre todos e para todos. Por isso, mais uma vez, a importância, e esse é um dos objetivos fundacionais e mais importantes, na verdade, de Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, a importância, portanto, em organizarmos as instituições públicas de modo científico, ou se vocês pensarem no caso de Santo Tomás de Aquino, de modo interligado à teologia, à biologia, com o objetivo de orientá-las ao longo do tempo à realização desse bem comum. E, finalmente, um quarto ponto importante, antes de nós iniciarmos a nossa apresentação de hoje, diz respeito a isso que nós vimos no caso de Santo Tomás de Aquino, nesse seu livro sobre o reino, na aula anterior, ou seja, a centralização do poder, ok? Só quando há centralização do poder, pelo menos em uma intensidade mínima, no caso dele é uma centralização bastante forte, diga-se de passagem, é que nós conseguimos eficácia institucional, capacidade institucional de resolver os problemas sociais. Lembrem da tese aventada por ele na aula anterior: quanto mais o poder é disperso entre os indivíduos e os grupos sociais, mais esse poder se torna ineficaz, mais emergem conflitos no âmbito da sociedade que podem colocar em xeque a própria centralidade, vinculação, força do poder político próprio à sociedade em questão. Então, isso é muito interessante. Obviamente, ele usava o termo do governante, do rei, do poder régio, mas, como eu chamei a atenção para vocês na aula anterior, a ideia por trás ela é exatamente essa, no nível formal que nós assumimos em termos da discussão da aula anterior. A centralização do poder é um requisito mínimo para que se possa organizar de modo produtivo a sociedade como um todo e, obviamente, eliminar, erradicar, enfraquecer os focos de conflito causados pela dispersão do poder. Se vocês repararem, por exemplo, tanto na Constituição do Estado moderno, quanto, então, na própria perspectiva de um Estado democrático de direito, não há como escapar de uma centralização mínima desse mesmo poder, porque ele permite o quê? Permite não só a pacificação dos conflitos sociais a partir do protagonismo, da centralização desse poder nas próprias instituições públicas, mas também o exercício das capacidades de gerenciamento, engenharia social e efetivação das políticas públicas por parte, mais uma vez, do Estado, ou, enfim, das nossas instituições públicas. Então, são pontos muito interessantes, esses quatro que eu chamei a atenção para vocês. Repito de novo, vinculação social da ciência, correlação de ciência e política, ciência e instituições públicas, o bem comum como objetivo fundacional da política e, finalmente, a centralização do poder. Esses quatro objetivos, esses 4 pontos, aliás, são muito básicos na teoria política clássica e, como eu venho dizendo, chamando a atenção para vocês, são completamente vinculantes para as nossas sociedades contemporâneas, ou mesmo em termos, inclusive, se vocês pensarem, da própria política internacional. Obviamente com algumas diferenciações, com algumas nuances específicas, mas as ideias estão lá. As ideias, essas 4 ideias, no caso, estão exatamente presentes nas instituições, nas práticas políticas, nas formas de poder que regulam a nossa vida no âmbito da democracia, no âmbito da ordem internacional de direito, e isso é muito importante, mostra o quanto esses clássicos têm em termos de contribuição, tem a dar em termos de contribuição exatamente para pensarmos as próprias condições contemporâneas, não apenas para os seus âmbitos próprios de análise, mas também, em muitas situações, para o próprio âmbito de análise que nós temos hoje. E com isso, vem em mente aqui, no caso, agora um quinto ponto que me parece muito importante,
e ele diz respeito ao fato de que, com todos os problemas que nós podemos perceber, por exemplo, em Santo Tomás de Aquino, nessa relação teologia, biologia, política, não é, ou mesmo no caso de Aristóteles, com a defesa da naturalidade da escravidão como uma questão propriamente biológica, não obstante essas questões, ou mesmo em Platão, a perspectiva de um poder centralizado por cientistas, digamos assim, não obstante essas especificidades, essas, digamos, esses modismos próprios a esses autores, se você pode falar desse modo, o mais importante está em nós percebermos a importância da sua produção teórica em termos de uma sensibilização do poder. Vocês vejam que a tônica central de todos os textos que nós estudamos até agora está: o poder não pode ser exercido de qualquer modo, por qualquer pessoa e de qualquer forma, por qualquer meio, por qualquer instrumento. Repito, o poder não pode ser realizado de qualquer modo, por qualquer tipo de pessoa e por quaisquer instrumentos. Ele precisa de reflexividade, ele precisa de embasamento, ele precisa de moderação, de cuidado, de sensibilidade, porque, lembrem, o poder é perigoso, é uma condição muito potente, mas, ao mesmo tempo, muito perigosa. É como, por exemplo, a radioatividade, no caso, né? Ela pode ser usada para produzir uma bomba atômica que destrói a Terra como um todo, mas é uma das fontes de energia mais limpas e mais potentes que nós temos. Então, vocês vejam, parece uma metáfora, embora forte, mas bastante interessante para nós entendermos que, por meio do poder político, nós podemos construir o melhor dos mundos possíveis, ou, inclusive, destruirmos o pouco que nós temos desse mundo possível. E o mais interessante é que nós não podemos abrir mão do poder político, porque lembrem como o próprio Santo Tomás de Aquino está chamando a atenção para nós nas aulas. Nós vivemos em coletividade, nós vivemos em pluralidade, em multidão, que é o termo que ele nos utiliza, e viver em multidão demanda exatamente instituições centralizadoras, poder público centralizado, e nesse caso uma dinâmica que vai desse mesmo poder público para todos os âmbitos da sociedade, frente a todos os indivíduos e grupos sociais, com o objetivo de garantir integração mínima, resolução dos problemas, consenso mínimo e, então, direcionamento ao longo do futuro. Vocês lembram que nós comentamos na nossa primeira aula sobre Santo Tomás de Aquino, sobre a importância de um núcleo político, de um núcleo público gerenciador da coletividade. Quando ele falta, se torna exatamente uma sociedade acéfala, que não tem capacidade de caminhar de maneira integrada ao longo do tempo, de maneira estabilizada ao longo do tempo. E lembrem que nós demos o exemplo na época, eu dei o exemplo na época, no caso da recusa ao protagonismo do nosso presidente em relação à pandemia. Vocês vejam que, na medida em que houve uma recusa ao protagonismo, uma sabotagem em muitas situações e uma deslegitimação das práticas de governadores e prefeitos, nós tivemos uma degringolada geral, em que não é mais possível um entendimento recíproco entre os sujeitos, entre estes âmbitos da nossa federação, e, portanto, nesse caso, a pandemia simplesmente explodiu e alcançou essa cifra assombrosa e triste, no caso, de quase 400 mil mortes. Provavelmente na semana que vem já teremos exatamente esse número de mortos, o que é uma super tragédia humana, social, sanitária, econômica, etc. Então, isso mais uma vez mostra exatamente a importância dos 4 objetivos que eu venho comentando com vocês, o que é mais surpreendente ainda: a função social da ciência, a relação ciência e política, ou ciência e instituições públicas, a política direcionada ao bem comum e, finalmente, a centralização do poder. 4 princípios absolutamente fundamentais para nós entendermos e explicarmos a crise que nós estamos vivendo no âmbito da nossa sociedade, que decorre do negacionismo científico, da ojeriza, da autocracia política, da ojeriza política em relação a uma coordenação política, a uma determinação científica dos prognósticos, das propostas a serem efetivadas, de uma perda de orientação em torno ao que é o bem comum e, finalmente, mais uma vez, de uma incapacidade de centralização política, de gerenciamento político, de engenharia política que se dê desde o âmbito federal para os âmbitos estaduais e municipais. Isso é, como eu estou lhes dizendo, muito interessante de percebermos a partir desses autores que estamos estudando.
E, finalmente, o último ponto que eu queria lembrar para vocês, antes de efetivamente começarmos a leitura e a discussão do texto previamente selecionado, lembrem daquele modelo, digamos assim, de visão de mundo greco-latino medieval que eu venho chamando a atenção para vocês. Ou seja, a ideia de que a existência é constituída por uma série de círculos concêntricos que se contêm uns nos outros e que se dão de modo verticalizado, de cima para baixo. O primeiro deles, a teologia, o segundo deles, a física ou a biologia, o terceiro deles, a política ou a cultura, e o quarto deles, o indivíduo, a subjetividade. E portanto, percebam aqui a determinação ou a sobredeterminação religioso-biológico da antropologia, da cultura, da política, da normatividade, como um dos eixos estruturantes dessa visão de mundo, como eu venho chamando a atenção para vocês, greco-latino-medieval. É dali que deriva, por exemplo, o racismo biológico e o fundamentalismo religioso. Não por acaso Aristóteles defendia a escravidão como algo naturalizado, digamos, dado pela biologia em sentido estrito, e Santo Tomás de Aquino defende esse enquadramento último da política por parte da própria religião, conjugada, assim, à análise biológica. Então, muito interessante, dali vem um dos eixos estruturantes em termos do colonialismo, no caso, o racismo estrutural, o etnocentrismo cultural, e dos regimes, em grande medida, fascistas, no caso, o fundamentalismo religioso, mais uma vez, correlato à perspectiva da centralidade da biologia. Mas muito interessante, mais uma vez, que aqui também emerge esse critério explicativo que eu chamo a atenção para vocês nas aulas de antropologia, de filosofia contemporânea, de teoria política 2, em torno da sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da política, da normatividade, que nós vemos, por exemplo, em posições ligadas ao colonialismo, ao eurocentrismo, ao racismo, ou então, como eu venho chamando a atenção, ao fundamentalismo religioso, explodindo no século XX, no nazismo alemão, no comunismo russo, nas ditaduras militares de Franco, de Salazar, aqui do Brasil ou mesmo da América Latina. Então, lembrem sempre tenham em mente que quando nós falamos em perspectiva greco-latino-medieval, nós, em algum aspecto, falamos sobre essa correlação entre teologia, biologia e cultura, ou acerca dessa sobredeterminação religioso-biológico da antropologia, da cultura e da normatividade, ok? Dito isso, então, eu vou maximizar os nossos slides para que nós possamos continuar a nossa discussão a partir do livro Sobre o Reino, no caso, onde nós paramos na aula anterior. E nós paramos na aula anterior exatamente na discussão sobre os tipos de governo justo e os tipos de governo injusto, mormente no caso desses governos injustos, a tirania e a democracia, ou mesmo, se vocês quiserem, também a oligarquia, ao contrário das formas de governo justo, que seriam a monarquia, a aristocracia e a policia, que era o termo latino que ele dava para a organização dos guerreiros, digamos assim, virtuosos, enfim, governando a cidade. Ao contrário, lembrem, as formas injustas de governo, tirania, a pior delas, oligarquia também, uma forma bastante injusta, e democracia. E aí nós ficamos discutindo exatamente sobre a questão da tirania, como um dos grandes problemas do governo político, porque nesse caso nós teríamos, lembrem daquilo que eu comentava antes, a subversão do poder político. Ele já não estaria mais direcionado ao bem comum, mas ao interesse do governante, porque vocês vejam, o governo não é um fim em si mesmo, ele é um meio para a justiça da coletividade. E nós vamos ver mais adiante, inclusive, que para Santo Tomás de Aquino ele é um meio para a vida eterna. O objetivo do governo está em tornar os cidadãos bons, garantir a paz social, para que esses cidadãos possam buscar, então, a esfera última da espiritualidade. E isso é um ponto muito importante. A política, o governo, o governante é um meio, não um fim em si mesmo, porque vejam o ponto que nós vamos partir agora, o capítulo 4, página 134, a tirania, ela impede exatamente o desenvolvimento das virtudes nos súditos, pelos súditos, e por isso que ela é um grande mal, porque ela não permite que esses cidadãos, esses súditos, no caso, se desenvolvam ao ponto de
não só alcançarem virtudes morais cotidianas, mas também esse direcionamento em termos de salvação última, e aí, nesse caso, no que se refere ao desenvolvimento da espiritualidade. O Santo Tomás de Aquino nos diz: nem se fazem agravos aos súditos só nas coisas corporais, mas ainda se lhes impedem as espirituais, já que o que prefere mandar a beneficiar impede todo o proveito dos súditos, suspeitando ser prejuízo ao seu domínio iníquo toda a excelência dos súditos. Então vejam só que interessante o que ele quis dizer aqui, que a tirania, esse foi o significado da afirmação aqui, ela não só causa problemas físicos, corpóreos aos súditos, vamos pensar aqui na tortura, na morte, na prisão. Ela também impede que os súditos desenvolvam qualidades morais internas e recíprocas, digamos assim. Então, muito interessante, a tirania causa prejuízos não apenas ao corpo, à integridade dos sujeitos, mas também ao seu desenvolvimento moral, ok? Por isso que ele colocou logo na parte final desse trecho que eu li para vocês, de que os governantes tirânicos, tentam impedir o desenvolvimento moral dos seus súditos, e desenvolvimento moral aqui, muito importante, tanto em termos de capacidades pessoais, da personalidade pessoal, quanto no que se refere às relações intersubjetivas. E por que os tiranos fazem isso? Porque eles suspeitam, essa é a frase que nós lemos aqui, suspeitam que se os cidadãos, que os súditos desenvolverem capacidades morais, nessa correlação de subjetividade e intersubjetividade, eles podem colocar em xeque a própria tirania. Então, a tirania fomenta a degeneração para que se mantenha hegemônica em torno a esses sujeitos, frente a esses sujeitos agora degenerados. Então, muito, muito interessante. A tirania conduz necessariamente, pela sua própria lógica de subsistência, de hegemonia, a desestruturação da sociedade, no caso, a degeneração moral, política da sociedade, na medida em que se fomenta não o desenvolvimento das próprias capacidades e das relações intersubjetivas, mas exatamente os piores vícios ao nível da individualidade, ao nível da intersubjetividade. E ele continua: porque os tiranos são mais suspeitos os bons que os maus. Os maus, eles se aclimatam à situação. Os bons, eles tentam mudar a situação. E sempre lhes é de temer a virtude alheia. Então vejam só que interessante, os tiranos têm de destruir a personalidade e a intersubjetividade, porque de fato só assim eles conseguem se manter. Se eles fomentam valores morais adequados, valores políticos adequados, eles se auto-implodem, digamos assim. Então a lógica da tirania é a destruição da civilidade, a degeneração da personalidade. Como vocês viram ali, os tiranos temem mais os sujeitos bons, virtuosos, e inclusive seja no âmbito da subjetividade, seja no âmbito da intersubjetividade, do que os sujeitos maus, do que as ações más. Porque, de fato, essas ações más, elas fomentam exatamente a hegemonia dos próprios súditos, dos próprios tiranos. Eis a razão, continua o Santo Tomás de Aquino, pela qual pretendem os ditos tiranos que os seus súditos não se tornem virtuosos, nem adquiram o espírito da magnanimidade que lhes faça intolerável a sua iníqua dominação. Então vejam, o raciocínio é muito claro. Quando os cidadãos são sujeitos morais e são capazes de entabular relações intersubjetivas de reciprocidade, de respeito, de legalidade mesma, se nós pensarmos no nosso Estado democrático de direito, eles colocam em xeque a possibilidade da tirania. Ou, se essa tirania já existe, a hegemonia ao longo do tempo dessa mesma tirania. E, portanto, destroem essa tirania. Então, é nesse sentido que os tiranos procuram exatamente fomentar a degeneração entre os indivíduos e em termos de intersubjetividade para conseguir se manter no poder. Na medida em que eles conseguem fazer que os indivíduos não criem laços sociais, não sejam capazes de se preocupar com os negócios públicos,
ou, entre outras coisas, que de fato possam participar desses negócios, eles acabam fomentando a degeneração e se mantendo hegemonicamente no poder. Então, muito interessante, é por isso, aliás, muito interessante é o quê? A tirania só se mantém na medida em que degenera, desestabiliza a sociedade. Então, muito interessante que, em relação a esse ponto, os tiranos levam exatamente a consecução de uma situação de discórdia e de desunião sociais, porque, de fato, é só por isso que eles conseguem se manter hegemônicos, ou seja, destruindo quaisquer laços sociais. Se vocês pensarem, vou dar um exemplo agora para vocês, há poucos dias eu lia Abdias do Nascimento, O Genocídio do Negro Brasileiro, ou então Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Um dos artifícios mais interessantes dos colonizadores portugueses e logo depois brasileiros, donos de escravos, era em separar os indivíduos, e tanto em termos de pertença étnica, quanto no que se refere a famílias. Esses indivíduos de uma mesma etnia, eles eram dispersos. Da mesma forma, os pais, filhos, pais, mães e filhos eram dispersos, não ficando apenas em uma fazenda, ou talvez em apenas um único estado, de modo que eles não eram capazes de se organizar como povo e, portanto, ter capacidade coletiva, inclusive, de reação à escravidão. Então, muito interessante, que é um exemplo, e, aliás, diga-se de passagem, que o próprio Abdias do Nascimento chama a escravidão exatamente de genocídio, que ela foi exatamente um genocídio contra povos indígenas e negros, mas muito interessante aqui que a escravidão nos dá um exemplo bem claro do regime tirânico, do regime totalitário, que é fomentar a desunião, o conflito, a degeneração moral, política entre os grupos sociais para que, de fato, se consiga manter exatamente a hegemonia do tirano, do fascista, do regime totalitário. E aí vejam agora, pretendem os tiranos também que não se firme entre os súditos a aliança da amizade e gozem reciprocamente do benefício da paz, de modo que, não confiando um no outro, nada possam tramar contra o senhorio deles. É o que eu acabei de falar da escravidão, mas lembrem também daquele dito de Júlio César, no contexto do Império Romano, divide et impera, ou seja, divida, cria discórdia para dominar. Então, muito interessante, mais uma vez, que os tiranos não só impedem o desenvolvimento de virtudes morais e de relações sociais recíprocas, respeitosas, como também fomentam o conflito entre os diferentes grupos e desuniam, e levam à desunião da sociedade em questão para conseguirem se manter no poder. Portanto, vocês vejam que o preço da hegemonia do tirano ao longo do tempo é a destruição da estabilidade social, da sociabilidade, da virtude cidadã, da própria moralidade entre os indivíduos e os grupos sociais. E aí vejam, com esse fim, os tiranos semeiam discórdia entre os súditos, alimentam-na se nascem, proíbem o que promove o entendimento entre os homens, como conúbios, festins e outras coisas do gênero, pelas quais costuma se gerar a familiaridade e a confiança entre eles. Muito interessante, mais uma vez, como eu venho lhes dizendo, como o Santo Tomás de Aquino vem nos dizendo, diga-se de passagem, é a divisão da sociedade e, nesse caso, o estímulo à discórdia, ao conflito, à desunião, a degeneração moral. Esse é o eixo de trabalho dos tiranos para efetivamente se manterem no poder. E, portanto, vocês vejam, onde há tirania, onde o tirano governa, o povo, a sociedade é esmagada, ok? Isso é muito interessante porque agora nós vamos perceber na passagem que segue o argumento de Santo Tomás de Aquino de que não há comunhão entre o povo e o tirano. Por que não há comunhão? Porque o objetivo do tirano é destruir a sociedade e, nesse caso, violar a integridade, impedir o desenvolvimento da população em questão. E, nesse sentido, todo o esforço do tirano está em, para se manter no poder, retirar qualquer possibilidade de estabilidade e de evolução social equitativas ao longo do tempo. E o Santo Tomás de Aquino nos diz, relativamente a isso, tal bem da amizade em que pese o desejarem,
não podem os tiranos conseguir. Por que os tiranos não podem conseguir ser benquistos pela sociedade e contribuir, inclusive, para o desenvolvimento da sociedade? Por um fato óbvio, porque a tirania não visa o bem social, não visa o bem comum, mas o bem do tirano. E para alcançar o bem do tirano, o governo totalitário faz o quê? Destrói os laços sociais, destrói os valores sociais, impede o desenvolvimento social, degenera os súditos com vistas a mantê-los alienados ou pelo menos aclimatados a uma situação de degeneração tão ampla. E aí vejam o complemento: pois não procurando os tiranos o bem comum, senão o bem próprio, torna-se pequena ou nula a comunhão entre eles e os súditos. Vejam, como o tirano não busca o bem comum, não pode haver unidade entre ele e os súditos, uma vez que os súditos aqui são instrumentos para o ego absoluto do tirano. Então, mesmo que o tirano queira eventualmente se tornar próximo ao povo, isso não tem como acontecer ou ser sustentado ao longo do tempo, uma vez que o objetivo da tirania não é o bem comum, mas o bem do tirano. E, portanto, o povo aqui não é o fim, mas um instrumento, um meio para essa hegemonia do tirano. E aí vejam, ora, toda amizade se funda em alguma comunhão. Vemos verdadeiramente unirem-se pela amizade aqueles que se afinam já pela origem natural, já pela semelhança de costumes, já pela comunhão de qualquer sociedade. Destarte, é pequena ou antes nula a amizade do tirano e do súdito. E igualmente, oprimidos os súditos pela injustiça tirânica e não se sentindo amar, mas desprezar, não amam absolutamente. Então vejam, essa passagem é muito interessante porque olhem o primeiro argumento que ele traz aqui, que até naturalmente existem formas de associação entre os indivíduos, os grupos, ok? Não apenas em termos do contexto histórico, social, político, cultural, em que cada um de nós emerge, sempre em grupo, sempre em uma comunidade, sempre uma sociedade, mas também na própria natureza a associação mútua de interesses, macho-fêmea, por exemplo, para a procriação, como Aristóteles já falava. Então vejam, é interessante que nesse argumento a tirania ela é antinatural, porque o tirano e o povo não possuem nenhum interesse comum que de fato permite constituir-se uma sociedade em sentido pleno, uma comunidade que tenha algo comum e em comunhão em sentido efetivo. O tirano se utiliza do povo como instrumento para o seu benefício pessoal. E onde há um povo substantivo, não há tirania. Então é muito interessante que a tirania aqui destoa até de um padrão normal de comunhão, comunidade, socialização, que é o benefício recíproco, o interesse recíproco. Na tirania, repito comentando, no caso, o Santo Tomás de Aquino, na tirania não há bem comum, benefício recíproco e comunhão recíproca. E vejam que comunhão recíproca pressupõe, exige um certo grau de igualdade, de reciprocidade, de respeito a normas, práticas, direitos comuns, que não é o caso da tirania, porque vejam, conforme nós percebemos nos parágrafos anteriores, nas passagens anteriores, a tirania destrói não apenas a integridade física, mas também moral, psicológica, normativa do sujeito e, finalmente, a integridade, a qualidade moral da sociabilidade. Por isso que ela é, e esse parágrafo é muito interessante nesse sentido, por isso que a tirania é antinatural. Ok? Porque na natureza você não vê os indivíduos, as espécies se imbricando, se unindo com o objetivo de matar-se reciprocamente, digamos assim, de se destruir reciprocamente, mas com interesses comuns de sobrevivência, de frutificação ao longo do tempo. E isso é muito mais válido para as sociedades humanas, que são sociedades, como eu venho chamando a atenção para vocês, normativas. Não são pura biologia. Não somos pura biologia, digamos assim. O Aristóteles já falava isso. Uma parte de nós é biologia, outra parte de nós é normatividade, moralidade, inteligência. E nesse sentido, mais do que tudo, os seres humanos não se unem uns com os outros para se matarem reciprocamente, mas para tirarem proveito recíproco, por meio de interesses comuns, por meio de comunhão, de compartilhamento de certas condições em comum. E é, mais uma vez, o contrário da tirania, cujo objetivo mais básico é o quê? A destruição do povo, dos súditos,
dos indivíduos, ok? Para benefício do tirano, a instrumentalização do povo, dos indivíduos, dos grupos para a satisfação dos desejos, do ego absoluto do governante. E por isso, inclusive, na medida em que é antinatural, ok? Em que a tirania é antinatural, porque não se observa nem nas sociedades humanas, nem na própria natureza, que a associação de pessoas para a destruição recíproca, para a instrumentalização recíproca, na medida, portanto, em que a tirania é antinatural, ela se constitui também, ela representa também isso que eu coloquei aqui como desrazão na política. Muito interessante essa passagem, vejamos o que nos diz o Santo Tomás de Aquino. Quando os ímpios assumem o governo, geme o povo como que reduzido à escravidão. E outra vez os provérbios da Bíblia, não, vejam de novo sempre a utilização da Bíblia como chave normativa para a interpretação da política, e outra vez os provérbios, quando se levantam os ímpios, ocultam-se os homens para fugirem à crueldade dos tiranos. Nem é para admirar, por isso, vejam só, que nada difere da fera o homem que governa sem razão, e sim, segundo o desregramento da sua alma. Razão de dizer Salomão, leão enfurecido e urso faminto é um príncipe ímpio sobre um povo pobre. Vejam só que interessante, leão enfurecido e urso faminto é um príncipe ímpio sobre um povo pobre. Porque, vejam, leão enfurecido se joga em cima da presa e destrói essa presa. Urso faminto se joga em cima da presa sem moderação e destrói essa presa. Obviamente, nós estamos falando aqui de maneira metafórica, porque um leão em relação à sua presa, um urso em relação à sua presa, se trata da perspectiva da cadeia natural. Mas vejam a metáfora aqui. O governante se lança sobre a população como se fosse exatamente, como se essa população fosse exatamente um mero instrumento, um mero pedaço de carne, uma mera massa de manobra para o interesse desse mesmo governante. Por isso, como vocês viram aqui, onde emergem os tiranos, destrói-se qualquer possibilidade de sociedade em sentido estrito, enquanto comunidade, reciprocidade, comunalidade, intersubjetividade vinculante. E, aliás, eu acho que ele vai falar isso exatamente agora. Vejam só, motivo porque dos tiranos se esconderem os homens como de feras cruéis. E aí vejam agora, parecendo ser a mesma coisa submeter-se a um tirano que prostrar-se ante uma fera bravia. E aí, mais uma vez, vamos pensar aqui numa metáfora. A fera bravia não tem noção de valores morais, de códigos jurídicos e de limitações. A fera bravia aqui significa exatamente o ilimitado, que não conhece, não respeita e não se submete a nenhuma lei superior. Então, esse é o tirano. Ele não tem limites, ele é imoderado, ele é incontido, ele é exatamente um sujeito autocrático e voluntarista que utiliza o seu ego absoluto para arrasar com a sociedade. Ele não tem nenhuma contenção, nenhuma moderação, porque não há, pelo menos no caso do próprio tirano, ninguém acima dele. Lembrem daquele ditado do Luís XIV, um dos grandes representantes do absolutismo monárquico. O Estado sou eu. Então, vocês vejam, não tem nada assim, para o tirano não há nada acima dele. Ele é o poder político absoluto, íncito, objetivado numa pessoa particular. Então, muito interessante que aqui ele não tem nenhum limite, ele é como uma fera bravia, metaforicamente falando, no sentido de que ele destrói tudo e todos à sua volta e não se modera por nada. É nesse sentido, mais uma vez, que a tirania é exatamente desrazão na política. Okay? E vocês viram aqui, onde há tirano, desaparece, esconde-se a vida, trava-se a evolução social e a sociedade entra em parafuso, em processo de autodestruição ao longo do tempo. Agora, lembrem que nós vimos, inclusive, na aula anterior, de que não se pode derrubar uma tirania a partir de sujeitos e posições particulares, porque, em última instância,
o regime político é uma legitimação que se dá em nome da coletividade, em nome do povo em geral. Então, só em nome do povo, da autoridade pública, se pode trocar de rei. Ou, como nós vimos também na aula anterior, é melhor que o povo obedeça, ok? Inclusive governantes injustos, porque isso é uma vontade divina, nessa correlação, como eu venho chamando a atenção para vocês, de teologia, biologia política. E é nesse sentido que agora o Santo Tomás de Aquino complementa dizendo que a tirania é castigo de Deus pelo pecado dos homens, ok? Mais uma vez, sempre nessa dinâmica da relação, da sobredeterminação, para ser mais exato, teológico-biológica em relação à antropologia, à cultura, à política, à sociabilidade, ok? Então, se reproduz ao lado de pontos muito importantes e potentes, digamos assim, da posição de Santo Tomás de Aquino, como, por exemplo, essa questão da centralização do poder, que é fantástica, ok? Ou mesmo dessa ideia de que a tirania é um regime de governo antinatural, porque leva à destruição dos indivíduos e não à comunhão entre eles, e sempre que se fala em política há um mínimo de comunhão. Então, não obstante esses pontos positivos, nós temos, às vezes, pontos um pouquinho mais problemáticos, como esse de que a tirania é exatamente castigo de Deus pelo pecado dos homens. E aí ele nos diz, e por Ezequiel diz, libertarei o meu rebanho da boca deles, isto é, dos pastores que a si mesmos apacentam, são os tiranos. Lembrem, o objetivo do governo não é instrumentalizar o povo, é servir ao povo. O objetivo do governo, do governante, é realizar o bem comum, a paz social, a unidade social, e não alimentar-se do povo, apacentar-se do povo, ao estilo desses pastores degenerados, injustos, que se alimentam das ovelhas, conforme metáfora bíblica de crítica, no caso, ao poder político, quando ele não respeita e não se vincula à realização do bem comum. E aí vejam, mas para que o povo mereça conseguir de Deus este benefício, isso é, da paz, da unidade, do bem comum, deve afastar-se dos pecados. Por isso que, em punição dos pecados, recebem os ímpios o mando por divina permissão, como sentencia o Senhor por Oséias. Dar-vos-ei um rei no meu furor. E em Jó disse que faz reinar o homem hipócrita em razão dos pecados do povo. Então vocês vejam, utilizando-se a Bíblia, o Santo Tomás de Aquino nos fala de que os regimes tirânicos são uma concessão, são um castigo divino em relação à população pecadora, né? Porque, inclusive, pelas passagens aqui, se percebe de maneira muito clara, mais uma vez, essa sobredeterminação teológica, biológica, em relação à antropologia, à cultura, à normatividade, à política. E, nesse sentido, como que se pode evitar esse problema ou evitar esse castigo divino, vejam, na medida em que esse povo suprime a sua culpa, pede perdão, se converte e então faz cessar a peste dos tiranos. E aí vejam, cumpre por conseguinte suprimir a culpa a fim de que cesse a peste dos tiranos. Agora, muito interessante, não obstante essas questões mais problemáticas, esses pontos que nós vimos até agora. Primeiro, a centralização política como um eixo estruturante que possibilita a existência da sociedade e o seu gerenciamento ao longo do tempo. Segundo, a centralidade do bem comum. O governo aqui não é um fim, mas um meio para o bem comum. E um meio privilegiado para o bem comum, ao ponto de que, se ele é corrupto, se implode desde dentro, porque, como eu sempre venho lhes dizendo para vocês desde a aula anterior, se o objetivo do governo é o bem comum, e se o seu sentido só é possível quando se realiza o bem comum, então, na medida em que o governante, o governo em questão, assume uma postura de corrupção, ele se destrói desde dentro, ok? Não desde fora, mas desde dentro. Então, isso é uma questão muito interessante que vale para nós pensarmos, no caso, na própria questão da corrupção política democrática, como eu venho chamando a atenção, porque na medida em que isso se normaliza nas instituições públicas, não só no sistema político, mas eventualmente no judiciário, que são as bases estruturantes, nós temos uma autoimplosão desde dentro deles e uma deslegitimação, então, frente à população em geral. E aqui, voltando ao texto, então,
Se o governante injusto, ou se o tirano, ele representa a degeneração do poder e leva à destruição da sociedade, qual o motivo que os reis teriam para não se tornarem tiranos? E, portanto, qual a recompensa do rei, dos reis, na medida em que eles instituem governos justos? E aí, esse é o ponto importante. Vejam, por isso que eu chamei a atenção para vocês antes, de que nós temos em Santo Tomás de Aquino uma tentativa permanente de fomentar a racionalização do poder, a sensibilização do poder, a moderação do poder, a moralização do poder. E, portanto, uma tentativa permanente, por meio dessa argumentação, de refrear o poder dos monarcas, que é, em geral, um poder absolutista, direto, imediato. Então, aqui vem a pergunta: rei, se você moderar o seu poder, se você fizer um governo justo, você será recompensado em termos da vida eterna. Então, isso é muito interessante mesmo, para nós percebermos aqui que se trata algo que eu venho chamando a atenção para vocês. O professor Jürgen Habermas falava isso muito nos seus textos, de uma tentativa permanente por meio do discurso, da argumentação, da contra-argumentação, de sensibilizar o poder, de domar o poder, torná-lo um poder de direito, um poder moralizado, um poder técnico, digamos assim, sempre vinculado ao bem comum e aos direitos e às garantias fundamentais, ou a algo nesse nível. Então, qual a recompensa que os reis devem esperar se fizerem governos justos? Os tiranos a gente já sabe, é o castigo eterno. Qual é, em contrapartida, a recompensa dos monarcas que fazem governos justos? E aí vejam, em verdade é conveniente que de Deus espere o rei seu prêmio. De fato, o servente espera do Senhor a recompensa pelo seu serviço. O rei, nós vimos isso em outros momentos, nós vamos ver logo adiante também, o rei é a manifestação política, e em termos simbólicos, mais uma vez, do poder divino, digamos assim. Mas o rei é um servidor de Deus, ele age em nome de Deus. Por isso que ele colocou aqui que o servente ou o servidor espera do Senhor a recompensa pelo seu serviço. E ele complementa então: ora, o rei, governando o povo, é ministro de Deus, porque Deus é o Senhor de tudo e todos. O rei é o seu representante na terra. E lembrando, o representante temporal, como nós vamos ver logo adiante, o representante espiritual é a Igreja Católica, e nesse sentido ela é representante direta de Deus, o rei indireto. Isso significa que o rei deve se vincular, deve se submeter à Igreja Católica. Mas vejam agora, o rei governando o povo é ministro de Deus, na asserção do apóstolo, no caso Paulo, em Romanos, de que todo o poder vem do Senhor Deus, e o ministro de Deus é vingador iroso contra aquele que faz o mal. Igualmente, no livro da sabedoria, se fala dos reis como ministros do reino de Deus. Devem os reis, por conseguinte, esperar de Deus a recompensa por seu governo. Então, vocês vejam, os reis exercem por delegação divina o poder temporal. O que é o poder temporal? É o poder político cotidiano. O poder político, o poder institucional historicamente situado. Okay? Essa é a função do rei. Ser ministro de Deus em termos do poder temporal, do poder político, do poder institucional. E é nesse sentido que os reis não só estão vinculados a Deus, à religião, enfim, a esse código religioso amplo que justifica o mundo. Lembrem daquela esfera de círculos concêntricos que tem na teologia, depois na física e biologia, depois na política, cultura, depois no indivíduo, a sua ordem, o seu eixo constitutivo e estruturante. Então, os reis não apenas obedecem, seguem a vontade divina expressa nas Sagradas Escrituras, e nessa ordem, nessa ordem metafísica, em termos de sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, mas também esses reis esperam, se vinculam a Deus no sentido de esperar exatamente a recompensa dele, porque quem é que pode recompensar um rei a não ser o próprio Deus? Então, muito interessante, os reis são ministros de Deus na terra, mas lembre de novo, ministros no sentido do poder espiritual, do poder político, do poder
institucional, ok? O poder espiritual será e estará a cargo da Igreja Católica. Então, muito interessante, Deus é, continuando aqui as reflexões, o bem universal ao qual todos, incluindo o rei, devem buscar. E é nesse sentido que Deus, enquanto bem universal, potestade universal, digamos, dará essa recompensa ao rei justo, assim como condenará o rei injusto, o tirano. E aí vejam, ainda, a mente humana conhece o bem universal pelo intelecto e o deseja pela vontade. Lembrem que eu falei com vocês desde a primeira aula sobre isso. O objetivo da filosofia, da teologia, da ciência, consiste na justificação da objetividade epistemológico-moral. E de que a objetividade epistemológico-moral significa, em primeiro lugar, universalidade. Conceitos, práticas, valores, sujeitos com validade intercultural e alcance transhistórico, ou com alcance transhistórico e validade intercultural. Ok? Então, muito interessante é o que ele acabou de falar aqui. A mente humana, a razão humana, conhece os conceitos objetivos, na medida em que for guiada a eles, obviamente. E busca, então, esses conceitos pela vontade. Lembre também que eu chamava atenção. Se você conhece, era o argumento de Platão, inclusive. Se você conhece a verdade, você não tem nenhuma justificativa para não realizá-la. Ok? Então, é o que ele colocou aqui. Se conhece pela inteligência a universalidade e se alcança, segue essa universalidade pela vontade. Ah, mas, professor, um exemplo mais prático. O Código de Direito. Ele pressupõe cognoscibilidade. Ele se pressupõe cognoscível e pressupõe que as pessoas o conheçam. Portanto, ninguém tem legitimidade para dizer que não conhecia as leis e por isso não as cumpriu. Ok? Pode-se constatar que, eventualmente, compreendeu uma lei como equivocada, alguém lhe fez compreender uma lei como equivocada e, por isso, ele pode ser minimizado em sua pena, os contratos jurídicos podem, inclusive, ser desfeitos, mas não se pode dizer que não o conhecia, ok? E, portanto, agir de modo contrário à lei. Então, é o que ele está falando aqui. Se a mente humana conhece a universalidade, e pela vontade se segue. É apenas um exemplo, no caso, para nós percebermos que isso está exatamente ao alcance da condição humana. E aí vejam, ora, não se encontra senão em Deus o bem universal. Na medida em que aqui, como eu estou lhes chamando, a teologia é o substrato básico da cultura, da política, da sociabilidade. Nada há, pois, que possa fazer o homem feliz, preenchendo-lhe o desejo, senão Deus, de quem se diz nos Salmos: é ele quem preenche de bens o teu desejo, no que o rei deve, pois, estabelecer o seu prêmio. Okay? Então, a ação do rei deve se dar exatamente pela vontade divina e tem como substrato último a recompensa divina em relação ao seu ministro temporal. E, aliás, ele vai dizer isso agora. Em verdade, é ele, Deus, quem dá salvação aos reis, não só temporal, mas aquela de que por Isaías diz: a minha salvação será para todo sempre, ou seja, espiritual, com a qual salva os homens, conduzindo-os à igualdade dos anjos. Então vejam, o rei justo tem recompensa aqui e agora, temporal, historicamente, e tem, sobretudo, recompensa espiritual, que é exatamente a vida eterna. Por isso, inclusive, a importância, e mais uma vez eu ressalto isso, de que o governante haja com base na justiça, ok? Porque, agindo com base na justiça, ele consegue constituir uma série de condições que vão desde a estabilização da sociedade, a constituição de relações sociais paritárias, equitativas, moralizadas, e finalmente, como nós podemos perceber aqui, consegue inclusive colocar o poder a serviço do bem comum e alcançar a salvação eterna. E com isso nós voltamos mais uma vez a um ponto que nós trabalhamos na primeira aula, ou seja, acerca da justificação do poder, o que dá base normativa para a objetividade, a vinculação e a imperatividade do poder público, ok? Que nesse caso aqui, como nós estamos vindo, diz respeito ao poder régio, ou então, falando de maneira mais abrangente, mais formal, como nós estávamos fazendo,
o poder centralizado, ok? O que dá embasamento normativo ao poder? Então, eu queria lembrar de novo, para nós continuarmos a leitura, aquele gráfico que eu sempre apresento para vocês nas minhas aulas de Filosofia Política 1, por óbvio, em que nós temos a biologia como a ciência suprema, seguida da física e da biologia, e finalmente alcançando-se a política, a sociabilidade e a cultura. Teologia, portanto, ou religião, física ou biologia, ou natureza ou materialidade, vida orgânica, inclusive, e finalmente vida humana, no sentido, na correlação de socialização e subjetivação. Então, vocês vejam aqui que nós temos sempre essa fundamentação essencialista e naturalizada, esse embasamento ontoteológico, no caso, essa justificação verticalizada em termos de sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Aqui está o eixo da justificação do poder para Santo Tomás de Aquino. E então ele nos diz, conforme Aristóteles na física, o que depende da técnica imita o que depende da natureza. Então, vocês viram aqui, o poder político ele é artificial, técnica, e ele tem de imitar a natureza, ou seja, a biologia, ok? E desta última, da biologia, da natureza, recebemos a capacidade de operar segundo a razão. Parece que o melhor é derivar da forma de governo natural a função régia. Então, vocês vejam de onde vem a legitimidade do governo régio, do governo centralizado, e nesse caso do governo do rei, do monarca. De onde vem? Vocês viram? Da natureza, ou, se vocês quiserem, da biologia. E aí ele continua, ora, na natureza das coisas há o governo universal e o particular. O universal é aquele segundo o qual tudo se sujeita ao governo de Deus, que com sua providência governa todas as coisas. O governo particular, muitíssimo semelhante ao governo divino, acha-se no homem, que por isso chama-se de microcosmo, porque nele se encontra a forma do governo universal. Então vocês vejam, aqui a colocação de duas formas de mando, de governo, de poder. O primeiro é o poder metafísico-teológico, vamos usar aqui o termo, inclusive espiritual, porque logo à frente vai aparecer essa perspectiva do poder espiritual. Então, esse é o poder de Deus sobre todas as coisas. Lembrem que eu até coloquei para vocês, está um pouquinho longe, mas já vamos chegar lá, eu até coloquei para vocês no gráfico com o qual nós iniciamos essa nossa aula. Ou seja, vejam, o poder supremo é o poder de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a realidade em todas essas esferas. A segunda forma de poder que vocês viram ali, que é correlata ao poder universal de Deus, diz respeito à perspectiva propriamente humana. E qual que é a perspectiva propriamente humana? Nós temos uma coletividade, uma multidão, como nós pudemos perceber, inclusive, nas duas aulas anteriores, e essa multidão necessita de um centro de poder, de um centro regulador de poder. E vocês viram aqui que ele usou um termo muito interessante. O poder humano, ele é um microcosmo do poder divino. Então, se Deus governa de modo absoluto, imperativo a todas as coisas, no caso, o centro de poder humano, o poder humano centralizado, governa de modo rigoroso, estrito, a todos os indivíduos e grupos, ok? E então ele continua, pois assim como todas as criaturas corpóreas e todas as potestades espirituais estão sujeitas ao governo divino, também os membros do corpo e as demais potências da alma são regidos pela razão e destarte, a razão, de certa maneira, está para o homem assim como Deus está para o mundo. Então vocês vejam a analogia, assim como o corpo humano é governado em todas as suas partes pela razão, que lhe dá, inclusive, uma estrutura sistemática, autônoma, autorreferencial, assim também Deus está para o mundo, e, portanto, esse mundo recebe sentido objetivo, dinâmica sistêmica, destinação última, por causa do governo divino, ok? Muito interessante, então, e ele continua, mas sendo o homem, como atrás mostramos, animal
naturalmente social, que vive em multidão, acha-se nele a semelhança do governo divino, não somente quanto ao fato de que a razão governa as demais partes do corpo, mas também no ser a multidão regida pela razão de um só homem, o que compete, sobretudo, à função régia. Então, vocês vejam que interessante. A sociedade humana, na medida em que é constituída por uma pluralidade de indivíduos, ela se assemelha ao próprio mundo governado por Deus, que é constituído por uma miríade ampla de espécies, de sujeitos, de formas, digamos assim. Então, na medida em que Deus dá unidade, sentido, centralização a esse mundo amplo, assim também o homem, ou o governo régio centralizado, dá sentido à pluralidade humana, à multidão humana ao longo do tempo. Então, vocês vejam a analogia. Deus governa sobre todos, sobre todas as coisas, o governante, o poder político centralizado, se responsabiliza pela gestão, pela organização da multidão diferenciada. Então, muito interessante, de novo, vocês vejam, a teologia serve de base para a política, a biologia serve de base para a cultura. E aí vejam, no entanto, depara-se-nos certa semelhança deste regime em alguns animais que vivem socialmente, como entre as abelhas, que se diz terem reis não porque haja nelas governo pela razão, senão por instinto natural conferido pelo sumo regente, que é o autor da natureza. Então, vocês viram, primeiro, na passagem anterior, a analogia entre o governo de Deus em relação ao mundo e o governo do rei em relação à coletividade, ok? O mundo plural é unificado e regido, dinamizado por um Deus único com poder absoluto. A pluralidade humana, a multidão humana sempre tensa, é centralizada, gerenciada por um poder unívoco, um poder, em grande medida, forte, quase que absoluto. Agora, nós estamos percebendo uma segunda analogia. Assim como há um regente único nas espécies animais, também há um regente único na multidão humana. Então, muito interessante, de novo, a mesma analogia para Santo Tomás de Aquino se dá no âmbito da teologia e no âmbito da biologia. A pluralidade é governada por um único. Tanto, como vocês viram aí no exemplo das abelhas, ok? Vamos pensar aqui na rainha, digamos assim, quanto no caso de Deus em relação ao mundo em geral. E aí ele continua: saiba por conseguinte o rei que recebeu este munus, ou seja, esse poder, a fim de ser no reino como a alma no corpo e Deus para o mundo. Então vocês vejam de novo a analogia. Deus governa, ou Deus, espiritualidade, governa a história, a temporalidade, todo o mundo. Há a necessidade de um poder centralizado, de um poder público centralizado capaz de organizar a multidão humana. Depois, nós vimos também que na natureza todas as espécies têm um governante único. Logo, e como vocês viram também antes, a razão governa o corpo. Então, agora, o que nós percebemos por consequência? De que o rei, metaforicamente falando, é como a alma no corpo. E como Deus para o mundo temporal. Okay? Sempre lembrando que o mundo aqui é um mundo temporal, político, histórico, não o mundo espiritual. Ali já é competência da igreja, do sacerdote, propriamente dito. Mas vocês vejam aqui a metáfora: o rei é como a alma no corpo, como a razão, se vocês quiserem, no corpo, e como Deus para o mundo temporal. E aí ele continua, então: se diligentemente observar isso, acender-se-á nele, por um lado, o zelo da justiça, porque ele representa Deus, ele não é Deus, ok? Isso é muito importante. E assim como Deus garante justiça e estabilidade ao mundo, o rei deve fazê-lo, assim como o macho alfa garante estabilidade ao grupo, assim o rei deve fazê-lo. Lembrem de novo, o poder não é um fim, ele é um meio para o bem comum. Então, por isso que ele colocou aqui que o rei, se compreender isso, atuará em torno à justiça, porque o rei, vejam ali,
foi destinado a exercer no reino o julgamento em lugar de Deus. Por outro lado, adquire ao certo a suavidade da mansidão e da clemência, considerando cada um dos subordinados ao seu governo como seu, do corpo do rei, do corpo social, dos quais o rei é a cabeça, próprios membros. Então vejam a inteligência, a sutileza mas ao mesmo tempo a força do argumento do Santo Tomás de Aquino. Ele está tentando mostrar ao rei que ele representa um papel, digamos assim, artificial, artificioso, que antes de tudo é feito, é realizado tanto pelo próprio Deus em relação ao mundo, quanto pelo próprio mundo na sua organização natural. Então isso é genial. Vocês vejam, para um rei que não tem limitação nenhuma, e que em muitos casos acredita ser a própria emanação da divindade, um Deus vivo, esse argumento aqui tenta sutilmente, mas sempre com muita pungência, moderar o trabalho, moderar a postura do rei. E ele diz exatamente isso. Ó rei, você no mundo é como Deus em relação ao cosmos. É como no âmbito da natureza a abelha rainha em relação à colmeia. Então, você é como a alma no corpo, Deus para o mundo. Mas veja bem, ó rei, o fato de que você é a alma do corpo não significa que você pode destruir o corpo, porque esse corpo é parte de você e você é parte dele. Então, vocês vejam, sempre colocando a tentativa, primeiro, de que o poder régio, o poder político, esteja subordinado a uma perspectiva objetiva, teológico-biológica nesse caso. Era científica no caso de Platão e Aristóteles, aqui é direcionado exatamente para o âmbito da teologia. Em segundo lugar, que o rei não veja os súditos como meros instrumentos, como meras coisas, mas exatamente como partes do próprio rei, e o rei como parte desses mesmos súditos. Como vocês viram ali, os súditos como corpo social, o rei como cabeça desse corpo. Então, muito interessante, e aliás, lembrem-se, nós pensarmos de modo mais formal, as instituições públicas, o Estado é como a cabeça, digamos assim, da coletividade, obviamente não no sentido de negar a coletividade, mas sempre nesse aspecto de que as instituições públicas são o núcleo gerencial, propositivo, orientador, construtivo da sociedade como um todo. Então, muito interessante. O rei é representante da ordem divina, da ordem natural e da própria ordem, digamos, antropológica. Vamos falar antropológica no sentido da relação alma-corpo, razão, sentidos. Então, assim como Deus governa a todas as coisas no mundo, assim como na natureza há um governante unívoco a cada espécie ampla, assim como a alma governa o corpo, como a razão governa os sentidos, o rei governa a coletividade, a multidão, e o faz em nome de Deus, porque o poder que o rei tem é exatamente uma doação divina. Então, o rei é como a cabeça do corpo social, e nesse sentido não pode utilizar-se do seu poder para instrumentalizar a população, para prejudicá-la, para massificá-la, mas exatamente deve utilizar o poder como um meio para realizar o bem comum. E ele continua, ora, duas obras de Deus no mundo se hão de considerar em geral. Uma pela qual ele cria o mundo, outra pela qual ele governa o mundo. Então, vocês vejam, Deus cria o mundo ex nihilo, do nada, ok? E depois ele governa, rege, orienta, dinamiza esse mundo ao longo do tempo. Então vocês vejam duas obras de Deus no mundo: criar o mundo e governá-lo. E aí vejam, estas duas operações têm na alma o corpo. A alma orienta o corpo. Vejam aqui mais uma vez a metáfora. Então, como nós vimos antes, assim como a alma governa o corpo, o rei é para a multidão como a alma o é para o corpo. O princípio governante, o princípio reflexivo, o princípio autoconsciente. E aí vejam, primeiro, com efeito, é o corpo formado pela virtude da alma. Depois, é o corpo regido e movido pela alma.
Destas duas obras, vejam só que interessante, a segunda é que pertence mais propriamente à função real, ou seja, reger o corpo. Okay? Então, vocês viram aqui, existem duas operações que se processam nessa relação entre alma e corpo. A primeira é que o corpo ele ganha forma pela alma. Okay? Sem a alma, o corpo nada é uma massa informe, digamos assim. A forma se dá pela alma. E a segunda característica é de que o corpo é regido pela alma. Então, vocês vejam, a alma dá forma ao corpo, portanto, cria, em grande medida, um corpo delimitado com identidade, e, em segundo lugar, a alma movimenta o corpo. Então, vocês vejam, utilizando-se essa analogia mais uma vez, porque logo atrás ele nos disse exatamente que a relação alma-corpo é a mesma, é a base da relação, ou um dos pilares da relação, rei como cabeça, multidão como corpo. Então agora, utilizando-se nessa analogia, nós temos uma ramificação. O rei é como essa segunda parte, essa segunda qualidade da alma que guia, rege, movimenta a multidão como corpo. E aí vejam, destas duas obras, a segunda é que pertence mais propriamente à função real, ou seja, reger o corpo social. Assim pertence a todos os reis o governo, ok? O governo temporal. E do regime de governo recebe o nome de rei. Então, muito interessante, existe uma ordem teológica, Deus governa sobre todas as coisas, Deus cria o mundo e governa sobre esse mundo, sobre todas as coisas. Existe uma ordem biológica ou naturalizada, ou seja, cada espécie, cada coletivo é regido por um macho alfa, vamos dizer assim, e existe uma ordem antropológica, a alma sobre o corpo, a razão sobre os sentidos. E nessas três analogias, teológica, biológica, antropológica, bebe a justificação do poder, ou seja, o rei governa uma multidão como se fosse a alma no corpo. E nesse sentido, o rei é a cabeça, a multidão é o corpo social. E aí vejam, então, qual é o objetivo do governo régio, tendo em vista essa analogia. O objetivo está em manter a ordem, a estrutura do mundo e da sociedade, ok? Então vejam, da mesma forma, compete outro sim ao ofício de governo, isto é, a arte de governar, o conservar o que é governado e dele usar para o fim ao qual foi constituído. Pois não se poderia conhecer plenamente a função governamental, ignorando-se a razão da instituição. Então, vocês vejam, o fim do poder político é governar exatamente a coletividade, ok? Então, só conhecendo qual é o fim da coletividade se compreende também qual é o fim do poder político. Nós vimos antes, nas duas aulas anteriores, aliás, que a multidão, na medida em que é plural, diferenciada, está em conflito e precisa ser pacificada para que alcance o fim último por meio da prática da virtude, ok? Então, conhecendo-se qual é o fim da multidão, compreende-se também qual é o sentido e a orientação do poder político, ok? Do poder temporal. E aí vejam, ora, a razão da instituição do reino se há de coligir do exemplo da instituição do mundo, no qual se considera, em primeiro lugar, a produção das próprias coisas, depois, a distinção ordenada das partes do mundo. Vêm-se, finalmente, distribuídas as diversas espécies de coisas em cada parte do mundo, como as estrelas no céu, as aves no ar, os peixes na água, os animais na terra. Após, vêm-se todos abundantemente providos pela mão divina daquilo de que tem necessidade. Então, vocês viram aqui o que ele está querendo chamar a atenção. Para que o poder político, para que a instituição pública entenda o seu lugar em termos do governo, a sua localização na sociedade, ela precisa entender a própria ordem do mundo. Então, o que nós percebemos aqui? Que essa ordem do mundo ela está estratificada, interdependente, é marcada por reciprocidade e está unificada.
ela não tem cisões internas, ela está constituída de maneira, obviamente, hierárquica, mas interseccionada, aglutinada, digamos assim. Então, esse é o ponto importante. No universo, se tem uma organização sistemática, conjuntural, estrutural, e cada coisa tem o seu lugar e a sua função. E é nesse sentido que a vida social também tem a sua função. Qual é? Pela prática da virtude, levar os indivíduos a alcançarem a eternidade. Então, vejam só, se no cosmos, se no universo, tudo tem um sentido, tudo está organizado de modo sistemático, estruturado e vinculado com um objetivo último, assim também é o caso da vida humana, em sociedade. Okay? Porque a vida humana só se dá, mais uma vez, em sociedade, em multidão. Qual é a questão aqui, então? Por meio da virtude, alcançarmos a eternidade. Vocês vejam, portanto, que, primeiro, o poder político é um meio para um fim, ou seja, para o bem comum. E vocês vejam agora que o bem comum também é um fim. Aliás, me perdoem, é um meio para um fim. Qual é o fim do bem comum, da paz social? Garantir que todos desenvolvam uma vida virtuosa que lhes possibilite a vida eterna, a espiritualidade, a eternidade. E aí vejam agora, se porém o homem, vivendo segundo a virtude, é ordenado a um fim ulterior, lembrem que tudo no mundo tem um fim último, o qual consiste na fruição divina, ou seja, na contemplação divina, na vida eterna, como acima dissemos, cumpre seja o mesmo fim da multidão humana como de um homem só. Então vocês vejam, quando nós falamos em homem e no fim último do homem, nós nos referimos à correlação de socialização, subjetivação, multidão ou sociedade e indivíduo. O fim último da sociedade e do indivíduo é a contemplação de Deus, a vida eterna, que depende do quê? Assim como era o caso do rei, da justiça, da prática da virtude. E aí vejam só agora, não é o fim último da multidão associada viver segundo a virtude, mas sim pela vida virtuosa, ou seja, a sociabilidade, a política, a moralidade, chegar à fruição divina, ou seja, a religião, a teologia, a vida eterna. Então vejam só que interessante no caso, né? Então, como eu dizia antes, não se trata mais apenas do fato de que o poder público, o poder institucional, a política é um meio para um fim, ou seja, é um instrumento para o bem comum. Mas também agora de que o próprio bem comum, individual e coletivo, é um meio para um outro fim, que é a vida eterna. Então vocês vejam, o poder temporal e a prática das virtudes morais são meios para o fim último, que é o poder espiritual, e nesse sentido, a vida eterna. Então, muito, muito interessante. Vejam que, no fim das contas, a política, a cultura, a história, a antropologia se vinculam de modo último como meio à vida eterna, à contemplação de Deus. E, aliás, é exatamente esse o caminho da teodiceia humana no aqui e agora, ou seja, da vida social e individual virtuosa para a eternidade. E é nesse sentido que vai aparecer, inclusive, como nós vamos perceber agora e logo adiante, a correlação entre poder religioso e poder político, poder espiritual e poder temporal, e, na verdade, a sobredeterminação do poder espiritual em relação ao poder temporal ou político. Porque vocês lembrem, a característica-chave da perspectiva normativa clássica, isto é, greco-latina, medieval, renascentista, está exatamente nessa sobredeterminação religioso-biológica, teológico-biológica da antropologia, da cultura e da normatividade, e, portanto, mais uma vez, tanto o poder político quanto a prática das virtudes morais é um meio, sempre um meio, para um fim último, que é a vida eterna. E aí vejam, logo, tal governo, o governo espiritual, pertence, e ao mesmo tempo temporal, por consequência, pertence àquele rei que não é somente homem, mas também Deus, isto é, Senhor Jesus Cristo, que, tornando os homens filhos de Deus, introduz-los na glória celeste.
Então vejam que a própria dinâmica de Cristo expressa isso. Ele vem ao mundo para levar os homens à eternidade, vamos falar de maneira metafórica, né? Então, vem ao mundo para instrumentalizar esse mundo, para mostrar que esse mundo não é o estágio final, mas um meio, um passo fundamental, por óbvio, mas sempre um passo para o fim, que é a vida eterna. Okay? É o que ele acabou de falar aqui. Essa dinâmica que vai do poder temporal para o poder espiritual e deste para o poder temporal, mais uma vez, ela é a dinâmica da própria teodiceia humana que tem Jesus Cristo como o seu eixo estruturante. E ele continua, então, é este, pois, o governo a ele entregue e que não se corromperá, sendo por isso chamado nas Sagradas Escrituras, não só sacerdote, mas também rei, dizendo Jeremias, reinará um rei e será sábio. Por isso, dele, de Jesus Cristo, que correlaciona poder espiritual e poder temporal, deriva o sacerdócio real. Agora, o sacerdócio real, obviamente, se dividirá em poder espiritual e poder temporal, e, portanto, no poder político e no poder religioso da igreja, Estado e igreja. Então, vejam o que ele acabou de falar aqui. Seguindo essa ordem, essa cosmovisão metafísico-teológica, essa cosmovisão, inclusive, biológica do mundo, nós temos a intersecção de poder espiritual e poder temporal, a intersecção essa que a figura de Cristo representa e viabiliza, aliás, de modo pleno e último. Então, por Jesus Cristo, nós passamos a entender o quê? Primeiro, essa ligação entre Deus e a história. Mas, segundo, esse caráter transitório da história e, por conseguinte, do poder político, da própria vida moral, na medida em que são meios para esse fim último, que é a vida espiritual. Portanto, aqui se efetiva essa ligação umbilical entre poder temporal, ou político, ou institucional, ou histórico, ou moral, e poder espiritual, ou então ahistórico, eternidade, alma, no caso. Né? Então, de Jesus Cristo deriva esse duplo vértice, o poder espiritual e o poder temporal, que no caso da concepção de Santo Agostinho está diferenciado entre o poder do Estado ou do rei e o poder da igreja. A igreja com o poder espiritual, o Estado, o rei, com o poder temporal ou político. E aí vejam, ele vai dizer isso agora, inclusive, e o que é mais, todos os fiéis de Cristo, enquanto são membros dele, são denominados reis e sacerdotes, ou seja, reis no sentido do poder temporal e sacerdotes no sentido do poder espiritual. E aí vejam, a fim de ficar o espiritual distinto do terreno, foi, portanto, concedido o ministério deste mundo, deste reino, na verdade, não a reis terrenos, mas a sacerdotes e principalmente ao sumo pontífice, a quem importa serem sujeitos todos os reis dos povos cristãos, como ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, vocês vejam mais uma vez, Jesus Cristo sintetiza e, ao mesmo tempo, separa o poder temporal e o poder espiritual. Então, muito interessante. Lembrem aqui lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ambos os poderes estão sintetizados na figura de Jesus Cristo. O que significa isso, em primeiro lugar? Que todos os reis, todas as formas de poder político estão submetidas ao poder religioso da igreja, e nesse caso do Papa, o sumo pontífice que ele citou aqui. Por outro lado, como vocês veem também, nessa passagem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, há uma separação entre poderes. Uma coisa é o poder temporal, outra coisa é o poder espiritual. O poder temporal está condicionado, subsidiário e consequencial ao poder temporal, mas existem duas ordens de poder aqui. E aí, nesse sentido, vocês vejam, é vontade de Deus que o poder temporal seja governado por reis terrenos e o poder espiritual seja assumido por sacerdotes, e nesse caso, o sumo pontífice, a Igreja Católica. Portanto, mais uma vez, Jesus Cristo imbrica poder temporal e poder espiritual, vincula o poder temporal ao poder espiritual.
mas ao mesmo tempo separa estas duas ordens de poder, concedendo uma delas aos reis e a outra delas à igreja, aos sacerdotes, ao papa. E, aliás, como vocês viram aqui, e ele vai falar agora, o papa representa diretamente a Jesus Cristo. Os reis, indiretamente, e por isso estão vinculados exatamente ao papa, à igreja, ao poder espiritual. E ele continua, então, Cristo e o papa, que é o seu representante direto, congregam poder espiritual e temporal, o poder espiritual sendo a base, o sentido deste mesmo poder temporal. E ele continua, então, assim, pois, como já foi dito, a ele, Papa, representante do próprio Cristo, a quem pertence o cuidado do fim último, devem submeter-se àqueles a quem pertence o cuidado dos fins antecedentes a ser dirigidos por seu comando. E vocês vejam só que interessante, vamos recordar algo que nós falávamos antes. O poder político é um meio para um fim, que é o bem comum, no sentido de prática da virtude, de paz social, no âmbito histórico propriamente dito, ok? Então vejam, isso significa aqui na linguagem que nós acabamos de ler, o cuidado dos fins antecedentes. O rei tem por objetivo garantir paz social e virtude moral aos seus súditos. Mas vejam de novo que assim como o poder temporal, o poder político, o poder institucional, ele é um meio para um fim, que é o bem comum, o bem comum, de sua parte, é um fim para um meio, aliás, me perdoem, para um fim último. E como nós vimos até agora, o fim último é a vida eterna, a contemplação de Deus. Portanto, vocês vejam, o Papa, é o que ele acabou de falar agora, tem por objetivo a salvação da alma. E o rei, que é o fim último, a salvação da alma, a vida eterna é o fim último. E o rei tem por objetivo o quê? A realização da paz social e do bem comum, que garantem, então, esse trabalho de evangelização da igreja em vista do fim último. Então, isso é muito interessante, vocês vejam que ele submete por todos os modos o poder político, o poder institucional ao poder, que é o poder temporal, histórico, ao poder espiritual, e nesse caso a religião, a Igreja Católica. Primeiro porque, de novo, o poder político, o poder do rei, o poder institucional, ele é uma representação do poder teológico, do poder biológico, do poder antropológico, tal como eu lhes falei antes. Segundo, porque, como nós vimos aqui, o poder temporal é um meio para a realização do bem comum, e, de outra parte, o bem comum é um meio para a realização da vida eterna. Então, vejam, nesse aspecto, não só o poder político, o poder temporal, o poder histórico, o poder institucional está, digamos, espelhando essa ordem metafísico-teológico-biológica, como também ele assume-se enquanto um meio subordinado à igreja, à religião, que por sua vez é exatamente um fim, e na verdade o fim último em termos de vida eterna. E aí ele continua então, na lei nova, que é o Novo Testamento, há um sacerdócio mais alto, que é o sacerdócio religioso, é a vida religiosa, a pregação religiosa por parte da igreja, dos padres, do papa. E esse sacerdócio mais alto, pelo qual os homens são levados aos bens celestes. Então, vocês vejam, a política leva aos bens terrenos, e nesse caso a paz, enquanto ausência de conflito, enquanto unidade, e ao bem comum, a prática da virtude, inclusive mediada institucionalmente. A religião, de sua parte, a igreja, leva aos bens celestes. Daí, na lei de Cristo, os reis devem estar sujeitos aos sacerdotes. Por quê? Porque, lembrem de novo, o poder temporal não só é um espelho dessa ordem metafísico, teológico, biológica, como também ele é um meio, o poder temporal, para a própria salvação humana em termos da religião. Então, o poder político pacifica a sociedade, inculca, digamos, noções morais, leva ao fim dos conflitos sociais, e a religião assume, então, o papel missionário, messiânico, salvífico, que lhe é próprio. E isso mostra o que, mais uma vez? Que o poder temporal está
submetido ao poder espiritual, o Estado à Igreja. E, aliás, ele finaliza exatamente com essa ideia fundamental de que, nessa perspectiva católica, cristã, Roma, no sentido do Vaticano, do poder espiritual, é o cerne desde o qual todo o poder temporal efetivamente ganha sentido ao longo do tempo. E Roma, nesse caso, que é a Igreja Católica, o papado, dá esse suprassumo em termos de justificação religiosa da política, das instituições, e aí do poder profano, temporal. E aí vejam, por esse motivo, qual é o motivo? A vinculação do poder político, religioso, do poder político, temporal, profano, histórico, institucional, ao poder religioso, ao poder espiritual. Por esse motivo, como eu dizia, se deu por maravilhosa providência divina que na cidade de Roma, prevista por Deus como havendo de ser a sede principal do sacerdócio cristão, aí fosse paulatinamente crescendo o costume de se submeterem aos sacerdotes os chefes da cidade. Ou seja, mais uma vez, esse costume de a Igreja Católica sancionar o poder político, de a religião determinar a política, de o poder espiritual justificar o poder temporal. Então, muito interessante, de novo, que nós começamos e terminamos a leitura do texto de Santo Tomás de Aquino a partir dessa perspectiva da sobredeterminação teológico-biológica em relação à política, né? Lembrem que logo no início nós vimos a observação de que ele estava escrevendo um texto para o rei em questão, o rei de Chipre, baseado nas Sagradas Escrituras, na ordem natural e nos ensinamentos dos grandes sábios, né? E terminamos a observação aqui da aula vendo exatamente que o poder temporal está submetido ao poder espiritual. Esse é um ponto importante que vai ser objeto de crítica nas teorias políticas posteriores, principalmente modernas, e nós, quando chegarmos nessas teorias modernas, perceberemos isso muito bem, principalmente em Jean-Jacques Rousseau. Mas para a nossa próxima aula, em que nós vamos tratar do Maquiavel, do príncipe de Maquiavel, eu queria chamar a atenção de um ponto importante que nós vimos aqui em Santo Tomás de Aquino e que também nós vimos em Platão e Aristóteles, ou mesmo em Sócrates, de maneira muito, muito breve. Há um ponto similar, aliás, de Maquiavel para com eles, que é a ideia da interpretação científica da dinâmica política. Embora com as nuances diferenciadas que eu já vou trazer para vocês e que nós vamos ver melhor na próxima aula, mas há uma semelhança aqui. Todos eles estão dizendo que estão produzindo uma interpretação científica, objetiva, justificada de como deve ser organizado o poder político. Isso é similar a Platão, Aristóteles, a Sócrates antes deles, agora a Santo Tomás de Aquino, na próxima aula também a Maquiavel. Então, nesse aspecto, estão todos no mesmo barco. Acreditam desenvolver e oferecer concepções de ciência política, vamos dizer assim, sobre como organizarmos e legitimarmos o poder. Agora, o ponto que eu queria salientar aqui desse autor, o Tomás de Aquino, que depois nós vamos perceber enquanto contraponto nas aulas sobre Maquiavel, está exatamente no fato de que vocês lembrem aqui, o objetivo do poder é o bem comum, em termos de paz, unidade, ausência de conflito e prática das virtudes. Nesse sentido, lembrem, o poder é um meio para um fim, para o bem comum. Por isso que ele criticou o tirano, dizendo que o tirano se preocupa com o interesse pessoal e, na imposição do seu interesse pessoal, suprime o bem coletivo, instrumentaliza as pessoas e, nesse caso, subverte o sentido das instituições públicas. Okay? Então, o poder político, para Santo Tomás de Aquino, tem uma finalidade moral e está delimitado por essa finalidade moral. Como nós vimos, inclusive, na aula de hoje, o tirano será castigado e o rei será recompensado pela sua prática de justiça. Então,
Isso é muito interessante em Santo Tomás de Aquino, assim como foi em Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, ou seja, de que o poder político está embasado normativamente, moralmente, e tem por objetivo fins normativos, fins morais. Isso é muito interessante porque para Maquiavel essa questão já não conta mais. Isso é utopia no sentido mais negativo do termo. Para Maquiavel, no Príncipe, a questão está exatamente em que o poder político é um fim em si mesmo, ok? No sentido de que o governante busca manter-se ao longo do tempo e usufruir exatamente dos benefícios que o poder lhes dá. E, portanto, aqui, normatividade e utopia são um empecilho, um problema, e não exatamente a solução, a base estruturante desse poder profano, desse poder político temporal e histórico. É nesse sentido que o Príncipe vai fazer uma coleção sistemática de exemplos históricos, digamos assim, que permite essa coleção sistemática de exemplos históricos em torno ao poder, que permite, então, a construção de conclusões gerenciais orientadoras das práticas institucionais em torno, mais uma vez, ao poder, ok? Então vejam, se para Santo Tomás de Aquino o poder político, institucional é um meio para um fim, ou seja, o bem comum, em Maquiavel o poder político é um fim em si mesmo, que submete a tudo o mais à sua volta, ok? Dito isso, então, eu agradeço pelo acompanhamento da aula e encerro aqui a nossa apresentação, desejando que todos vocês tenham um ótimo final de semana, que se cuidem e que possam estudar, aproveitar esse vídeo. Qualquer dúvida, inclusive, fiquem à vontade para trazê-la a mim, ok? Um grande abraço, uma boa noite.